Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos no nosso primeiro programa ao vivo deste ano de 2017. E nós iremos começar este ano tratando de um tema bastante polêmico, mas muito importante, que é o ensinamento da Igreja a respeito dos métodos anticoncepcionais, ou seja, a contracepção. Nós já temos algum material sobre isso no nosso site, mas de uma forma geral é material bastante antigo, também pela qualidade do vídeo e talvez não tão direto no assunto como nós iremos falar nesta aula. Bom, aqui para nós falarmos daquilo que é a atitude da Igreja Católica com relação aos anticoncepcionais, a primeira coisa é que nós vamos ter que dividir em dois capítulos, duas partes diferentes. A primeira delas é a doutrina da Igreja Católica, que é contrária ao uso dos anticoncepcionais, porque os anticoncepcionais que estão disponíveis no mercado são abortivos. Ou seja, anticoncepcional é somente aquilo que, digamos, seria o rótulo externo. Aquela droga que é vendida na farmácia, seja ela pílula, seja adesivos, seja injeções, seja qual for o meio de você receber aquela droga, você está não somente tomando algo para impedir a concepção anticoncepcional, mas você também está tomando um medicamento que pode, sim, e muito provavelmente irá realizar um microaborto, um aborto microscópico, um aborto oculto, como é o título de um dos vídeos que nós temos no nosso site, que ficou bastante famoso, você pode procurar lá, que eu leio lá a bula dos remédios, né? Remédios não, das drogas, né? Que estão lá, os fármacos que mostram claramente o que é que eles fazem. São realmente abortivos. Mas eu gostaria hoje de acrescentar algo àquilo que já foi dito naquele vídeo dos abortos ocultos. E quero indicar para a sua leitura um livro de um pastor protestante. Porque aqui eu gostaria também de me dirigir não somente ao público católico, mas gostaria de me dirigir também ao público evangélico. Por quê? Porque de uma forma geral, né, dentro da Igreja Católica, aqueles que são bons católicos sabem do ensinamento da Igreja com relação aos contraceptivos, mas de uma forma geral os evangélicos, de forma esmagadora, todos eles tomam anticoncepcionais e acham que são pró-vida, né? Ou seja, os pró-vidas evangélicos todos tomam anticoncepcionais e não vem problema nenhum nisso. Pois bem, está aqui um livro de um pastor protestante que, com muita coragem, o pastor Randy Alcorn, ele escreveu este livro que está aí à disposição para aqueles que quiserem, está em PDF, mas também aqueles que têm o Kindle da Amazon, está à disposição para que você possa ler no seu Kindle em inglês, e seria uma boa ideia, não é? Que as casas editoras evangélicas se dispusessem a traduzir este texto, que é um estudo, uma pesquisa feita por este pastor evangélico. Veja, ele é casado, ele é pró-vida e durante muitos anos, no início da sua vida conjugal, ele e a esposa fizeram uso de anticoncepcionais. E todas as vezes que ele, pró-vida, ouvia dizer que os anticoncepcionais eram abortivos, ele descartava aquilo lá como uma coisa absurda, como algo que não tinha fundamento, até que finalmente ele encontrou alguém que argumentou com ele. E ele então quis pesquisar.
Ele mesmo diz na introdução do seu livro, Does the birth control pill cause abortions? Se a pílula anticoncepcional causa abortos? É a pergunta dele. Nesse livro, nessa pesquisa que ele faz, ele mesmo diz que ele torcia para que o resultado fosse a favor da pílula, ou seja, que as pílulas não causassem aborto. Por quê? Porque ele não se sentia nada confortável como pró-vida, como um homem que batalhou a vida inteira pela vida, a ideia de que ele pudesse ter matado algum dos seus filhos. E, no entanto, a conclusão final à qual ele chegou nesta pesquisa extensa que ele fez e apresentada aí numa linguagem para o grande público é que, de fato, as pílulas anticoncepcionais fazem mais do que elas realmente prometem. Elas não prometem, elas prometem que irão evitar a concepção. Mas, na verdade, o que elas vão evitar é o nascimento da criança. Como assim? Bom, para você entender a argumentação e por que aqui a pílula anticoncepcional ela provoca um aborto, um microaborto, um aborto microscópico, nós precisamos, em primeiro lugar, colocar uma ideia bem clara. Quando é que começa a vida humana? Não é? Bom, o que acontece é o seguinte, a vida humana ela começa na concepção. Isto é algo claríssimo para a tradição cristã, tanto católica como evangélica, e é algo também claríssimo para os ensinamentos da ciência atual. E é interessante nós notarmos isso, que a ciência, quanto mais ela progride, mais ela chega a resultados que vão contra, né, a mentalidade que é a favor do aborto. Por quê? Porque a ciência chegou aos mínimos detalhes microscópicos, não é? Coisas que nós não tínhamos, por exemplo, durante a Idade Média. Durante a Idade Média, Santo Tomás de Aquino não sabia como é que se desenvolvia, não é? O embrião e o feto humano. Nós podemos saber com grandes detalhes. Então, como é que acontece a vida humana? Bom, o que acontece é o seguinte, nós temos dentro do tubo uterino da mulher, acontece a concepção. E a concepção, todo mundo sabe, é um óvulo que é imenso, né, comparado com o espermatozoide, que é pequenino, e o espermatozoide, então, ele vai fecundar o óvulo. Nesta fecundação, o que é que acontece? O espermatozoide ele precisa romper uma camada espessa, né, do óvulo, que ainda não é a fecundação. Ele, então, uma vez que ele rompe essa coroa externa do óvulo, ele entra e deve penetrar uma segunda membrana. Nessa segunda membrana é que finalmente, então, acontece a concepção. O espermatozoide, então, perde, né, o seu tentáculo, se expande para dar espaço à formação daquilo que são os 23 cromossomos, não é? O pronúcleo masculino. Vai se formando também, a informação para o óvulo já chegou de que foi fecundado e o óvulo começa a preparar o pronúcleo feminino e os dois pronúcleos então se unem. Ali, naquele momento da união dos dois pronúcleos, ali nós temos a infusão de uma alma humana. É um milagre extraordinário que Deus realiza dentro do corpo da mulher. É algo fantástico, é algo que nos faz agradecer a Deus pela dignidade da mulher, cujo corpo é o santuário da vida. Mas, infelizmente, a maldade humana quer transformar esse santuário da vida, onde acontece o milagre da efusão de uma alma, infusão de uma alma humana, né? Vamos aqui colocar que este óvulo já não é mais um óvulo, é um ovo fecundado,
ele imediatamente começa já a se multiplicar, né? Então, de uma célula passa para 2, para 4, para 8, e então este ser humano aqui já é humano. E como é que nós sabemos que ele já é humano? Vamos pegar uma analogia para algo que a gente conhece um pouco mais de perto, que é o ovo da galinha, não é isso? Um ovo fecundado de uma galinha, quando a galinha põe o ovo, né? Ou seja, o galo, ele fecunda o ovo, o óvulo da galinha, dentro do corpo da galinha, como acontece com os seres humanos. Mas o que acontece é o seguinte, uma vez feita esta fecundação, a galinha, ela não vai ficar grávida, ela vai pôr o ovo. Por quê? Porque o ovo da galinha, ao contrário do ovo humano, é muito grande, é enorme. O ovo humano é microscópico. O ovo da galinha é enorme. Por quê? Porque ali ele já tem todo o alimento necessário para formar o pintinho. De tal forma que a galinha põe o ovo e a única coisa que aquele ovo vai precisar agora é simplesmente ser chocado. Ele precisa de chocadeira, mas ele já tem ali todo o alimento necessário para se desenvolver e para nascer um pintinho. Agora, a pergunta é a seguinte, alguém duvida que aquele ovo fecundado já tem tudo para ser um pintinho? Alguém vê a galinha colocar ali dentro da casca do ovo alguma coisa a mais para que vire pintinho? Não, aquilo se desenvolve sozinho porque ali já tem tudo, ali já é uma vida de uma galinha. Não é pecado nós fritarmos um ovo assim como não é pecado nós fritarmos uma galinha, porque é um animal que está aí para nós nos alimentarmos, não é? É um animal que não tem alma, é um animal que está aí para o serviço do homem. Nós devemos respeitar os animais, mas ao mesmo tempo nós nos alimentamos, não é verdade? Bom, o fato, porém, é que o ser humano, desde o primeiro momento da concepção, ele já tem a alma, ele já tem ali tudo o necessário para se desenvolver como ser humano, mas existe um problema. É que sendo esse ovo humano tão pequeno, ele, então, vai descendo pelo tubo uterino. O tubo uterino, ele tem cílios que ajudam o ovo a descer. O ovo, então, vai descendo o tubo uterino até que, finalmente, ele chega ao útero. E no útero, a parede do útero, que é chamada de endométrio, irá acolher, né, este pequeno, que já não é mais um ovo, né, é um blastocisto, é o nome, mas é uma criança, né, ou seja, é um ser humano, é uma vida humana, porque desde a primeira célula já é uma vida humana. Ele vai acolher, né, esta microscópica criança, e a mãe, então, vai como que agasalhar esta criança no seu útero, dando a ela alimento e oxigênio. São as duas coisas que a mãe dá para a criança. É esta a maravilha do início. O problema é o seguinte, que este bebê, ele tem 7 dias. Então, aqui está, né, digamos assim, o tubo uterino. Ele tem 7 dias para descer daqui do tubo uterino e fazer a sua nidificação no útero. Então, ele tem 7 dias para percorrer, para fazer esta viagem. Vamos fazer uma analogia para você entender. Você que é mãe. O seu bebê, que acaba de ser fecundado, ele está numa nave espacial.
Só que essa nave espacial, ela só tem oxigênio e alimento para 7 dias. O seu bebê na nave espacial, ele faz uma viagem, não é? Que ele tem que terminar essa viagem em 7 dias. Quando ele chega, não é? No útero da mãe, ele bate na porta para que a mãe então dê a ele comida e oxigênio. A comida é um açúcar, né? A parede do útero é rica nesse açúcar, onde ali ele vai receber o primeiro alimento até que finalmente ele vai se formando e, como que num processo de enraizamento, que é chamado de nidificação, ele vai, né, procurar a corrente sanguínea da mãe para dali receber também oxigênio, vai se formando e aí se torna, né, o pequeno embrião. Agora veja só. Imagine uma criança, você que é mãe. Você imagine que esta criança, nesta viagem de 6 dias, que ela tem um prazo de 6 dias, ela só tem oxigênio e ela só tem comida para 6 dias. Ela bate na porta da mãe e a mãe fecha a porta. E diz, não te dou comida, não te dou oxigênio. A criança morrerá de fome e morrerá sem oxigênio. É isso o que faz o anticoncepcional. O anticoncepcional faz isso, ele impede o processo de nidação. Ele impede que a criança, né, que está nessa nave espacial descendo na direção, né, ela quer atracar, ela está procurando uma escotilha de onde ela receba comida e oxigênio. A criança então não recebe nem comida e nem oxigênio da mãe. Ela é repelida, morre de fome e sem oxigênio e será então expelida na próxima menstruação, que na verdade é uma falsa menstruação, ou seja, uma pseudo-menstruação, porque é uma espécie de menstruação atrasada, porque na verdade a mulher engravidou. Só que a menstruação atrasa, porque o processo começou, o útero ia acolher, mas não estava pronto porque os hormônios do anticoncepcional impediram esse acolhimento. É isto que é o microaborto que é feito pelos anticoncepcionais. Vamos esclarecer mais ainda. Vamos lá. O que é que faz o anticoncepcional? Ele faz 3 ou 4 coisas, né? Primeiro, o anticoncepcional, por causa dos hormônios dele, ele causa um espessamento do muco cervical, ou seja, o muco no aparelho reprodutor da mulher, que é uma espécie de rodovia que conduz o espermatozoide até, né, o lugar onde ele irá fecundar o óvulo. Esse muco, exatamente, é baseado no estudo desse muco, né, que foi desenvolvido o método Billings, que o pessoal diz, é o método da tabelinha. Não é questão de tabelinha, é questão da observação do corpo da mulher. Tá? É a observação deste muco cervical. Muito bem, não vamos aqui ensinar o método Billings, porque não nos cabe fazer isso agora. Mas a primeira coisa que o anticoncepcional tenta fazer para impedir a concepção, né, é a questão do muco cervical que fica espesso. Mas não é garantia. Pode ser que o espermatozoide passe por isso. Segunda coisa que o anticoncepcional faz, né, é que ele tenta impedir a ovulação. Só que acontece o seguinte, né? Ele quase nunca tem sucesso.
a capacidade que o anticoncepcional tem de impedir a ovulação é pequena. Por quê? Porque se eles colocarem a quantidade de hormônio suficiente para tentar impedir a ovulação, como eram as pílulas lá na década de 60, quando ela primeiro foi inventada, né? Eles colocavam, né, uma quantidade de hormônio que correspondia a 150 microgramas. Hoje, os anticoncepcionais do mercado têm cerca de 20 a 30 microgramas, ou seja, muito menos do que era a quantidade de hormônio daquela época. Isso quer dizer o seguinte, se naquela época, né, havia uma grande possibilidade da mulher engravidar mesmo com a pílula anticoncepcional, imagine agora, muito maior. E então, ele tenta evitar a ovulação. São as duas tentativas. E ao fazer isto, ao alterar o muco cervical e ao tentar evitar a ovulação, o anticoncepcional ainda não é abortivo. Ao fazer essas duas coisas. O problema é que a terceira coisa que ele faz, né, é que ele impede a nidação. Que foi aquilo que eu descrevi. Ou seja, ele impede que a criança entre em contato com a corrente sanguínea da mãe e, portanto, a criança não recebe o alimento e não recebe o oxigênio. E ela morre de fome e sem oxigênio. Essa é a realidade. Eu disse que são 3 ou 4 coisas, por quê? Porque também o anticoncepcional, ele altera, não é? Ele retarda os movimentos ciliares, os cílios do tubo uterino, né? De tal forma que o óvulo então não desce. Os movimentos peristálticos, os cílios do tubo uterino, né, que levam o óvulo para frente, o anticoncepcional ele bloqueia aquilo e impede que a criança chegue lá no útero, portanto, a criança morre sem alimento e sem oxigênio. Mas se a criança, por acaso, chegar no útero, que já foi uma viagem mais difícil do que o normal, se por acaso ela chegar no útero, né, lá ela não irá encontrar aquele abraço da mãe, não irá encontrar, né, aquela acolhida do útero. O útero foi feito para acolher, né, o pequeno embrião, né, mas não será acolhido. Então, essa é a tragédia do anticoncepcional. Então, em primeiríssimo lugar, nós temos que entender que o nome disto aqui é aborto. Todos os cristãos, católicos e protestantes, estão em perfeito acordo de que a vida começa na concepção. Isto porque nos diz a Sagrada Escritura, a tradição da Igreja e não somente a ciência moderna. Não é? Aqui não cabe entrar numa discussão medieval de quando é que a alma é infundida ou não na criança. Não é essa a questão. Né? O pessoal diz, na Idade Média, Tomás de Aquino achava que a alma só era infundida 40 dias depois da concepção. Isso não é a questão que está sendo discutida. Por quê? Porque quando é infundida a alma ou não é infundida a alma, não interessa. Tomás de Aquino, ele condenava o aborto desde a concepção. Por quê? Porque sabia que podia não ter a alma, né, infundida ainda, conforme a concepção da biologia da época dele, mas ele sabia que já era a vida humana e que era pecado e que era condenado pelas Sagradas Escrituras. Então, é evidente, aqui não se trata de encontrar brechas para dizer, então nós podemos abortar, né, nos primeiros 40 dias. Bom, mesmo assim, nos primeiros 40 dias, a gente sabe muito bem que quando finalmente uma mãe resolve abortar, ali nós já estamos muito mais do que nos primeiros 40 dias, né? Mas fecha parênteses, não é isso que está sendo debatido aqui. O que está sendo debatido aqui é a ação do anticoncepcional. O anticoncepcional,
ele faz isso. Este é o anticoncepcional normal. A chamada pílula do dia seguinte, né, ou contracepção de emergência, é isso daqui, né, é muito mais forte, né? Esse negócio aqui com uma carga muito maior de hormônios, né? E nós sabemos muito bem que o caminho que o espermatozoide faz para o tubo uterino, né, é muito rápido. Quando finalmente a chamada contracepção de emergência vai agir para impedir a ovulação, ela evidentemente que no mais das vezes ela não impede a ovulação coisa nenhuma, porque já é tarde demais. A mulher já ovulou, né? O que ela faz mesmo é impedir a nidação e, portanto, a contracepção de emergência, chamada contracepção de emergência, ou seja, a pílula do dia seguinte, na verdade é um potencial abortivo muito superior ao do anticoncepcional comum. O potencial abortivo dos outros métodos é a mesma coisa, né? Ou pior, como por exemplo o dispositivo intrauterino, que é evidentemente, claramente abortivo, porque ele nem tenta fazer essas duas coisas aqui, ele já parte para a terceira, para impedir a nidação, né? Então, infelizmente, essa é a realidade hoje no mercado. Você que é pró-vida, mas não é contra os anticoncepcionais. Se você dissesse assim, e no mercado, será que eu encontro algum anticoncepcional que não trabalhe desta maneira? Resposta, não, você não vai encontrar. Se ele existe, ele é raríssimo. Se ele existe por manipulação em laboratório, mas ele não está na linha de produção. Por quê? Porque um anticoncepcional que tente somente impedir a concepção, ele, na verdade, altera o corpo da mulher de uma forma enorme, causando não somente dores, trombose, hemorragias, acidentes vasculares, e tudo isso pode ser causado pelos anticoncepcionais normais, né, numa proporção menor, mas os problemas de saúde dos anticoncepcionais para as mulheres são uma coisa trágica, né, trágica, mas deixemos isso de lado, né? O importante aqui é nós entendermos, nós que somos pró-vida, entendermos, sim, infelizmente, os anticoncepcionais são abortivos. Então nós podemos aqui imaginar os milhões e milhões de abortos que são feitos por mulheres que nem sequer sabem que estão matando os seus filhos. Eu tenho certeza, se a maior parte das mulheres cristãs brasileiras soubessem isto que eu estou explicando aqui, elas deixariam de usar os anticoncepcionais imediatamente. Mas esta é somente uma parte da história. Existe uma outra razão pela qual a igreja é contra os anticoncepcionais, não somente porque ele é abortivo, mas porque, mesmo que fosse somente esta primeira parte, a igreja católica, mesmo assim, seria contra.